Bom dia. O problema de eu mostrar aqui também. Calma aí, vamos ver se vai dar certo. É que eu tenho que baixar. Professora Thaís mandou, meu. Quem falou? Calma aí. Eu tava baixando aqui um. Repete aí, por favor, quem falou, que perguntou se a Thaís mandou. Porque assim, a Thaís Maria chegou, Clara a Thaís chegou a Jonas. mandar para mim mesmo, só que eu pedi para ela reafirmar contigo a importância de postar lá no ambiente virtual, porque ela é por lá que é computada a nota. Então, você chegou a postar lá? Não deu, não carrega. Como não? Todos os Não outros, a posta. galera. Você tentou pelo computador, por celular? Eu tentei pelo celular porque não tem como eu mandar pelo notebook. Hum. Teve mais gente que teve problema aí pelo celular em postar? Ninguém? Todo mundo. Teve gente que postou pelo celular aí de boa? Tio, dá pra repetir? Porque eu saí aqui sem querer. Uhum. A Maria falou que ela não conseguiu postar o dela por celular. Eu queria saber se mais alguém teve esse problema. Ok, pode ser que realmente estejamos tendo problema aí com subir esses arquivos pela plataforma lá por celular. Creio que não, né? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu preciso baixar os vídeos, tudo certinho, para poder mostrar. Isso vai levar um tempo. Então, eu vou fazer o seguinte: como eu já vou baixá-los para avaliá-los, que ontem se encerrou o prazo, eu vou deixar para mostrar alguns. Eu já anotei, já tem aqui, né, pelo chat aqui, quem não quer que mostre. Então, quem não quer que mostre, se manifeste aí pelo chat. Só usem o chat, por favor, para isso, porque senão vai ficar um monte de coisa aqui. E aí eu não mostro na aula que vem. Mas aí, quem não se manifestar, eu vou escolher aqui e vou mostrar, beleza? Já tá todo mundo falando que não é para mostrar, já vai dar meio errado isso aí. Mas assim, já vi aqui no sétimo A nós temos. Deixa eu ver quantos envios. No sétimo A nós temos 14 envios, é pouco para 56 participantes. E no sétimo B, nós temos apenas 5 envios de 27 participantes. Credo. Né? Então, muita gente aí não enviou, hein, gente? Cara, Isso é parte tio, da nota aí do terceiro bimestre, então vocês corram atrás agora de, de fecharem o teste. mostra da Jéssica. Ela quer que mostre? Tá. Como eu falei para vocês, eu vou deixar para mostrar na semana que vem, tá? Que eu vou ver todos, baixo todos aqui, porque isso vai levar um tempo aqui, para a gente fazer todo esse processo. Se for para mostrar um ou outro, daria certo. Então mostra um ou outro, tio. Dá nada, não. Vocês querem ver mesmo, né? É, Bom, não vamos seguir, porque aí eu passo o conteúdo para vocês, termino
conteúdo de comédia de costumes, a gente fala sobre comédia, talvez até sobre comédia de costumes musicada. E aí na próxima aula eu separo um tempinho aqui no início já e mostro alguns aqui, já tomando cuidado para não mostrar de quem falou para não mostrar. Beleza? Vou abrir o livro aí para vocês. Um minuto. Tcharam. Foi. Bom, chegou o livro aí, né? Na aula passada, a gente falou, a gente vem falando sobre diversas manifestações aí artísticas que envolvem a comédia, né? Que envolvem a comédia. A gente já falou da mímica, que traz muito do humor, né? Muito dessa representação corporal para se provocar o humor, para se provocar o riso nas pessoas. A gente falou da comédia dell'arte, que é aquele gênero que se popularizou durante a Idade Média, onde os artistas seguiam numa carroça, né? Que era uma carroça que já era palco também, que já se transformava em palco, eles se apresentavam em, em praças públicas. Aí na última aula a gente falou sobre o Molière, que era um escritor, um dramaturgo, né? Que escrevia muitas peças de comédia, e se baseava muito na ironia, né? Na sátira, para se fazer comédia. Isso também vem como influência desde a Grécia Antiga, né? Das comédias da Grécia Antiga, que a gente viu lá o exemplo das aves, que é um texto do Aristófanes, né? Do grego Aristófanes. E a gente chegou aqui na última aula no, na, na, na comédia de costumes, né? Que é uma comédia praticada aqui em território brasileiro que traz elementos da cultura popular, né? Traz elementos da cultura brasileira através da comédia. Aí a gente falou do Juiz de Pai de Roça. O Juiz de Pai de Roça é o juiz, né? Que vai para uma cidadezinha no interior e ele vai acumular uma série de funções, né? Além dessa de juiz ali, mas como de mediador mesmo dessa galera. E essa comédia de costumes, né? Essa comédia se passa, né? Se caracteriza pela abordagem irônica e bem-humorada dos usos e costumes dos grupos sociais. Então, a comédia aqui, no caso dos Juiz de Pais de Roça, ela se faz da relação entre esses grupos, as pessoas bem humildes da zona rural, né, da roça, e essa figura aí do juiz, né, tentando intermediar os conflitos dessa galera, né? Então a comédia se dá desse conflito aí, né, e dessa relação, digamos, entre dois grupos, digamos assim, diferentes, né, distintos, que é um cara que sai do grande centro, vai para a zona rural, né, e lá se depara com uma nova forma de vida, novos costumes, né? E situações que para eles soam engraçadas. Aí a gente está aqui falando um pouquinho do Martins Pena, né? Que foi quem escreveu essa obra, O Juiz de Pai de Roça. O Martins Pena, que era, né?
ele que era um intelectual, um cara já de grande prestígio social e tal. E ele vai ficar ainda mais conhecido, mais, né, popular ali entre os seus com essa peça. Bom, hoje a gente vai falar, a gente tem aqui a questão do texto teatral, e a gente vai partir para um trecho dessa peça, para vocês entenderem como é que se dá ali, como que ele retratava essa galera e como se dá a comédia através desse texto dramatúrgico. Então a gente tem aqui o texto teatral, textos como Juízes de Paz de Roça, escritos para serem representados no palco, são chamados de textos teatrais, né? Ou textos dos dramatúrgicos. Então, produzidos por escritores, também chamados de dramaturgos, esses textos podem ser publicados em livros, né? Que é o caso desse livro aqui, que reúne 3 obras, além do Juiz de Paz de Roça, que a gente já está falando, Quem Casa Quer Casa, e O Noviço. Então, os textos teatrais raramente têm um narrador. Isso já é uma questão interessante. Os textos teatrais, eles dificilmente vai ter um narrador ali envolvido narrando essa peça. Usualmente, né, a história é contada pelas falas dos próprios personagens. Então, pelas falas dos próprios personagens que o dramaturgo desenvolve ali, né, é que você vai conhecer a história e também a ação, né, dos personagens. Então ali é através dessas ações, das falas, né, desses personagens que é possível a gente traçar uma personalidade, né, um caráter para aquela personagem. Então a linguagem usada na peça varia de acordo com a situação e a época, o local ou mesmo o grupo social abordado na história. Então, o que a gente tem de grande característica do texto teatral é que usualmente, né, eles não usam o narrador. Não se tem um narrador ali, né, como a gente tem às vezes no filme, né, como a gente tem às vezes no filme, como a gente tem às vezes na escrita de um livro, né, de um romance, essa figura do narrador que é o cara que está ali fora do contexto, fora da cena em si, né, do texto em si, mas ele vai dando as características dos personagens, vai mostrando a personalidade de cada um e tal. Do texto teatral, guardem isso, ele quase não tem essa presença do narrador, né? Usualmente ele não usa esse narrador, porém a forma como os personagens atuam, né? O que eles dizem, vai fazendo com que você molde a personalidade desses personagens, né? Que você vai já imaginando as características de cada um e prevendo até às vezes o que aquele personagem seria capaz ou é capaz de realizar ali durante aquela peça. Beleza? O Otávio está com sono aí, quer dormir, manifestou aqui a sua vontade no chat. Segura mais um pouco aí, deixa para dormir agorinha. Só falta, acho que 2 aulas, né? Aí você pode almoçar bem e tirar aquela siesta tranquila. Siesta, né, que fala, na real. Então, voltando aqui, essa forma de escrita pertence ao gênero dramático, que na literatura refere-se a toda produção textual escrita para ser representada. A palavra drama é de origem grega e significa ação. Daí a ideia de que o texto dramático é aquele escrito especialmente para o teatro, lugar onde os personagens podem agir diante dos olhos do público, né? Então, sacaram aí? Quando a gente fala em drama, se a gente vai remeter à origem grega, a gente está falando de ação. Então, esse texto dramatúrgico, esse gênero dramático, né? Ele pede o quê? Pede para que
os personagens possam atuar, agir diante dos olhos do público, tenha ação diante dos olhos do público. Então, é um texto voltado para que os atores executem essa ação, né? Então, por isso, a gente volta lá na questão da narração, por isso a narração não se faz aqui tão presente, não se faz aqui tão interessante, porque é o ator que vai dar é, voz e muito mais que voz, vida, né? Ao que for, a esse texto dramático aí, a esse texto dramatúrgico. Em um texto dramático, os personagens expressam seus desejos e vontades por meio de diálogos, né? Então tem os diálogos entre os personagens e é ali que a gente vê que estão expressos as suas vontades, seus desejos, seus anseios. No entanto, as vontades das personagens em um texto dramático são contrárias e dão origem ao conflito que deverá se resolver por meio das ações na peça. Então aqui a gente vai ter um problema, né? E essas vontades dos personagens, então, que vão dar origem ao conflito, que na verdade é esse conflito que geralmente faz o quê? A trama, né? O desenrolar da peça, do teatro, do filme em si, né? Quando a gente está falando de dramas, quando a gente está falando de gênero dramático, a gente precisa desses pontos aí para desenvolver o roteiro, para desenvolver a peça, né? A gente precisa desse conflito. Então, esse conflito aí se dá, então, né, do anseio que se tem dos atores e dos problemas que se põem frente a esses atores, né? Esses personagens. Então, esses personagens vão ali buscar diversos elementos, né? Para tentar furar esses bloqueios. São essas tentativas aí que vão gerar, de fato, uma peça teatral. Nas próximas páginas, você conhecerá um trecho do texto da peça O Juiz de Paz de Ross, né? E ao ler esse texto, observe os diálogos que são organizados a partir da divisão dos textos entre os personagens José e Aninha. Perceba que o nome da personagem que deverá dizer o texto entra com letra maiúscula à esquerda. E fique atento também para o modo como cada personagem expressa suas vontades, né? Aqui está falando, ó, cada personagem expressa suas vontades, ou seja, então o personagem está tomando a ação para si, tomando o texto, e ele demonstra nas suas falas, né, suas vontades. Não tem, então, a figura de um narrador. E repare que a realização dessas vontades depende de certas dificuldades e oposições por meio da ação, né? Então, através dessa ação, através desses problemas, dessas oposições, é que a trama vai se desenvolver. Então, observe as frases escritas entre parênteses. Essas frases são chamadas de rúbricas, né? Ou indicações de cena. São frases que vêm, antecedem, às vezes, o nome do personagem, ou vêm no topo, né? E elas são elas que vão trazer orientações aí para a encenação, quanto para a atuação, né? Tanto quanto para a encenação, quanto para a atuação. São essas rúbricas aí que vão trazer informações. Então, por exemplo, o personagem entra da esquerda para a direita, o personagem abre uma janela, né? Tipo, tem algumas rúbricas que às vezes os dramaturgos já colocam para uma interpretação talvez ali correta do que ele tem imaginado. Porém, outros dramaturgos, né, outras pessoas responsáveis por escrever esse texto, eles se abstêm dessas rúbricas, não colocam tantas rúbricas e deixam com que o encenador ou o diretor da peça, ou até mesmo o ator, né, dê vida àquele texto digamos assim, sem muitas normas, sem muitas coisas, sem muitos conselhos, mas deixam que a atuação, né, o encenador trabalhe e traga para a atuação aquilo que está escrito no texto dramatúrgico. Tudo bem até aí? Vocês estão me acompanhando? Alguma dúvida até então? Não, tio, pode continuar. Tá de boa? Tá suave. Então, beleza. Bom, então falei sobre as rúbricas, né? Então, as rúbricas aí são direcionadas à atuação, indicam os estados, emoções
ou ações dos personagens e também auxilia os atores na criação dos gestos e intenções que deverão fazer em cena. As rúbricas de encenação indicam a equipe técnica, né? Então, assim, a gente também tem iluminador, a gente tem cenógrafo, né? A gente tem contra-regra. Então, tem rúbricas também de encenação que indicam a equipe técnica possíveis locais de entrada e saída de cena, né? Então, às vezes, o cara precisa levar algum objeto, né, para compor o cenário e tal. As rúbricas estão ali também para auxiliar eles nesse processo. Também, além de informações em relação à organização do espaço, né? Então, as rúbricas também podem auxiliar, desculpa, a direção de arte, né? Para colocar o cenário, né? Delimitar os espaços, né? Também ali para a questão do encenador dos personagens. Essas rúbricas também podem estar presentes no texto dramatúrgico com essa função. Então, muitos dramaturgos usam a rúbrica para direcionar o modo como seu texto deverá ser encenado. Outros, por sua vez, usam-nas apenas para indicações necessárias, dando liberdade ao encenador e aos atores para criar a sua interpretação ao texto teatral. Foi o que eu antecipei aqui, que eu falei antes, né? Tem dramaturgos, tem escritores que vão abusar, vão usar bastante da rúbrica para tentar direcionar ali os atores e o diretor, o encenador, para o que ele imaginou na peça, sabe? Então ele vai colocar muita rúbrica, vai falar, olha, o ator entra da direita para a esquerda, veste tal roupa, anda de tal ponto a tal ponto, né? Ele vai deixar várias rúbricas ali. Tem dramaturgos que são mais, digamos, mais controladores, né, com o que eles querem passar, com o texto deles e com o que eles querem passar com esse texto. Então, esses utilizam mais rúbricas, né, que são essas indicações aí, na entrada de cena, na saída de cena. Outras, por sua vez, deixam para o encenador, ele só se atém a escrever, né, a peça, os diálogos e tal, e deixa para o encenador, deixa para o diretor teatral. Por quê, gente? Porque às vezes a leitura do encenador para o texto, do ator para o texto, vai muito além do que o próprio dramaturgo às vezes escreveu, né? Então ele pode interpretar de uma forma ainda muito mais além, né? Pode, de repente, improvisar em cima daquele texto que foi colocado, né? Sem a necessidade do dramaturgo ir lá e falar, não, quero que você represente assim, assim, assado, tá bom? Então a gente tem aí essas nuances aí, tem dramaturgos que usam mais rúbricas, tem dramaturgos que não. Então, além das rúbricas, o texto teatral traz algumas vezes informação no início de cada cena, como é o caso do texto a seguir aqui do Juiz de Paz de Roça. Aqui a gente tem a cena do espetáculo, o Juiz de Paz da Roça, tem montagem realizada pelo grupo de teatro amador Trapos e Farrapos, em Jaraguá do Sul, em 2011. Note que é um elenco grande. E aí a gente tem um texto, um trecho aqui, né, do texto da peça do Juiz de Paz da Roça. A gente tem dois personagens, José e Aninha. Quem gostaria de fazer a leitura aí do José e da Aninha pra gente? Uma leitura dramática. Cadê? Alguém? Vou escolher aqui dois nomes. Tio, eu posso ler. Maria, Luísa e mais. E Shalom Posso ler, Sena. tio. Eu posso ler. Então tá. Maria Luísa e Rafael Areda.
Quem faz Quem é João? o Quem José? faz Aninha? José e Aninha. Eu posso ajudar. Então, cena 2, quem for José já começa, tá? Entra José com calça e jaqueta branca. Isso aqui é a rúbrica, tá, gente? Ó, entra José com calça e jaqueta branca. Tá, então eu Adeus, minha posso. Aninha. Então, Rafaela vai ser o José. Não, né? Adeus, minha Aninha. fi- Fique quieto, não gosto desses brinquedos. Eu quero casar-me com o senhor, mas não quero que me abrace de nos casarmos. Esta gente, quando vai à corte, vem perdida. Ora, diga-me, concluiu a venda do bananal que seu pai lhe deixou? Ruim. Se o senhor agora tem dinheiro, por que não me pede ao meu pai? Dinheiro? Nem vi tem. Nem vi tem? Então o que fez o... Então o que fez do dinheiro? É assim que me ama? Minha Aninha, não chores. Ó, se tu soubesses como é bonita a corte. Tem um projeto que te quero, tem um projeto que te quero dizer. Qual é? Você sabe que eu agora estou pobre como Jó. Então tenho pensado em uma coisa. Nós nos casaremos na freguesia, sem que teu pai o saiba. Depois partiremos para a corte e lá viveremos. Mas como? Sem dinheiro? Não te dê isso, cuidado. Assentarei praça nos permanentes. E minha mãe? Que fique raspando mandioca, que é ofício leve. Vamos para a corte, que você verá o que é bom. Mas então, o que há de tão bonito lá? Eu te digo, há 3 teatros e um deles maior que o engenho do Capitão Moore. Oh, como é grande! Representa-se todas as noites, pois uma mágica. Ó, isto é o coisa grande. O que é mágica? Mágica é uma peça de muito maquinismo. Maquinismo? Maquinismo. Eu te explico. Uma árvore se vira em uma barraca. Paus vira-se em cobra e um homem vira-se em macaco. Em macaco? Coitado do homem! Mas não é verdade. Ah, como deve ser bonito! E tem rabo? Tem rabo tem. Oh, homem! Pois o curro dos cavalinhos, isto é que cousa grande. Há uns cavalos tão bem ensinados que dançam, fazem mesuras, saltam, falam, etc. Porém, o que mais me espantou foi ver um homem andar em pé em cima de um cavalo. Em pé? E não cai? Não. Outros fingem-se de bêbados, jogam os socos, fazem exércitos, e tudo isso sem caírem. E há um macaco chamado macaco major, o que é coisa de se espantar. Há muitos macacos lá? Ah, e macacas também. Que vontade eu de ver todas essas coisas! Além disso, há outros muitos divertimentos. Na rua do ouvidor há um cosmorama. Não, né? Ai, ai. Na rua de São Aproveitar a paz do Francisco. seu cosmorama é o local onde se observam quadros de paisagem com lente de aumento. Na rua de São Francisco de Paula, outro. E no largo, uma casa onde se vêem muitos bichos cheios. Muitas conchas, cabritos com 2 cabeças, porcos com 5 pernas, etc. Quando é que você pretende casar-se comigo? O vigário está pronto para qualquer hora. Então amanhã de manhã. Pois sim. Aí vem meu pai. Vai-te embora antes que ele te veja. Adeus, até amanhã de manhã. Olhe lá, não falte. Tio, me deu uma crise de riso no meio da história. De boa. Bom, Macaco. a gente tem. Vocês viram que a gente tem aqui algumas rúbricas dentro do texto, né? Cantam dentro, sai José. São. Voltando lá, quando a gente está falando das rúbricas do texto teatral, né? Chora. São coisas assim que estão dentro do texto, pode estar entre parênteses ou pode estar também no início, né? Aqui, como no caso
Da cena 2 entra José com calça e jaqueta branca. Então, essas são as rúbricas, tá? Para vocês se atentarem e se ligarem, né, na função deles para o texto dramatúrgico. A galera aqui tá lembrando de algum macaco que tenha ligação com a Bia aí, pelo jeito. Bom, tem uns termos aqui, né, que vocês podem não estar familiarizados. A freguesia, por exemplo. Ele fala, nós não casaremos na freguesia, sem que teu pai saiba. É a área de uma paróquia, né? Então já tinha ali uma comunidade, já tinha visto lá a possibilidade deles se casarem escondido do pai dela, né? Numa freguesia ali, ou seja, num vilarejo, na cidade, ali na área da paróquia. Não te dê, né? Deixe de dar-se cuidado, preocupar-se, não se preocupar com isso. Que ele vai assentar praça. Assentar praça é alistar-se, tá? Então ele fala que vai. Ele vende as terras lá, mas não dá dinheiro nenhum. Então ele vai se alistar junto aos militares, né? Os permanentes aqui que eles colocam, que é o efetivo da Guarda Nacional na época do Brasil Imperial, são esses militares. Então ele vai se alistar, se assentar em praça na Praça dos Permanentes. Ele vai se alistar ao exército para poder ter uma renda e casar com a Aninha. Aí o José fala, pois o curro dos cavalinhos, né, que é o curral, e lá cavalos estão bem ensinados que dançam, fazem mesuras, né, que é reverência ou cumprimento, então eles cumprimentam o público, né, e tal. Os cavalos de circo, né. Os macacos, tal, que vocês acharam super legal. E na Rua do Ouvidor há um cosmorama. O cosmorama eu já mostrei para vocês, são um local onde se observam quadros de paisagem com lente de aumento, né? Então tem os quadros, paisagem com as lentes e tal, dá todo aquele efeito, pá. E aí vocês viram que ela fica super interessada nesse universo, né? De que universo que ela está falando aqui, gente? O que é essa corte que eles falam aqui? O que vocês acham que é essa corte? Estão aí? Alguém? O teatro? A corte é o teatro? Quem mais? Mais ninguém? A corte que eles estão se referindo aqui, gente, é esse vilarejo, essa cidade, tá? Então, que ela falou assim, essa gente, quando vai à corte, vem perdida, porque eles estão na zona rural, né? Estão na roça. Então, quando eles vão à cidade, eles veem tudo isso, eles se vislumbram com tudo isso, né? Com o cosmorama, com os macacos, os cavalos que cumprimentam a galera, né? Então, ela faz essa crítica, fala, quando vem à Eu pensei corte, que a corte era coisa presente. do palácio. Tá ligado a isso também, né? Porque geralmente é na corte, na cidade que estão ali as representações, né? Políticas ali, de poder e tal, e a corte também está ligada ao palácio. A corte, no sentido, ali quando a gente pega na época medieval, a corte é essa grande classe aí ligada ao poder, né? À nobreza, ao rei, ao imperador. Aqui, nesse contexto, a corte aqui se refere à cidade, mas é também ali onde está essa questão também ligada do poder, né? Tá geralmente a prefeitura, esses órgãos políticos aí, né? Então aqui essa corte que eles estão se referindo é a cidade, tá? Então é para fazer contraposição aonde eles moram, que é a zona rural.
Dessa vez tá, né, gente? Eu esqueci na aula passada. Vacilo. Bom, vamos lá. A gente tem aqui 3 perguntinhas que a gente pode responder rapidão aqui. Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre comédia de costumes musicados. Mas vamos responder aqui rapidão, juntos, essas 3 perguntas. Primeiro, quais personagens fazem parte dessa cena e qual a relação existente entre elas? Tio, precisa pegar o livro para responder? Bom, se vocês quiserem já deixar anotado aí no livro de vocês, é bacana. Mas aqui a gente pode responder rapidamente mesmo, não tem problema. Então, quais personagens fazem parte dessa cena e qual a relação existente entre elas? O que vocês acham? Quais são os É a personagens? Ana, a Aninha e o José. Aí eu acho que eles vão se casar escondidos, né? Nesse caso. Então, a relação que eles têm aí é uma relação afetiva, né? Amorosa, planejam se casar, né? E qual é o projeto de José e o que ele faz para convencer a Aninha a casar-se com ele? Tio, eu acho que é quando eles se casarem, viajar para bem longe. Não. Tipo, o projeto dele principal é qual? O projeto de José. Primeira parte da pergunta. Se casar, professor. Não só se casar, como também ir para onde? A gente acabou de falar? Pra corte. Isso. Que é se estabelecer na corte, né? Lá ele vai se alistar, vai se juntar à Guarda Nacional, vai ter uma renda, pá, e se casar com a Aninha, né? Aí o que ele faz para convencer a Aninha a casar-se com ele? Como é que ele convence ela? Alguém? Alô? Oi, tio, fala de novo. Então, a gente está na questão 2. O projeto do José a gente já respondeu, né? Quer se casar com a Aninha, se mudar para a corte, se alistar, né? Mas o que ele faz para convencer a Aninha a se casar com ele? Ele conta sobre as coisas que tem lá, que tem vários macacos, tem os teatros também, Isso, a mágica. exatamente. Então, ele vai, para convencer a Aninha, ele vai narrar várias coisas que acontecem na corte, que acontecem na cidade, né? Para impressioná-la e ela ficar embasbacada lá com aquilo tudo e partir com ele, né? E a reação da Aninha, então, a proposta de José é qual? Ela ficou muito feliz, porque ela achou super legal que ele falou que tinha na porte. Isso, então ela aceita, né? No primeiro momento ela faz uma crítica, ela fala, esse povo que vem da corte vem cheio de coisa na cabeça, né? Mas depois, quando o José vai lá e narra para ela tudo que se tem na corte, ela também fica impressionada, e aí ela aceita se casar. Meu Deus, o sono do Otávio, né? Contagiou aqui, viu, Otávio? Que isso? Se ele não tiver acordado. Então, a ação da Aninha aí é aceitar, né? Primeiro ela faz uma crítica aí, fala que essa galera que vem da corte vem cheia de onda, mas depois ela é convencida pelo José aí, e eles combinam se casar no outro dia, escondido dos pais.
Aí a gente tem, passando aqui para frente, a comédia de costumes musicada, né, que foi desenvolvida aqui por Arthur Azevedo. Então, outro escritor brasileiro que representou a sociedade de sua época por meio de textos teatrais foi Arthur Azevedo, de 1855 a 1908. Ele, ao acrescentar as suas peças, ao acrescentar as canções às suas peças, ele criou comédias de costumes musicadas. Nessas peças, Arthur Azevedo representou com ironia e bom humor o cotidiano do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. Então, a grande inovação do Arthur Azevedo foi pegar e colocar também a música ao teatro, né? A essas apresentações que a gente está falando aqui de comédia de costumes. Então, ele faz uma espécie de musicais ali, né? Trazendo a comédia, trazendo esses elementos da comédia, mas agora também acrescentando uma manifestação artística a mais, que é a música. A inspiração para as criações de Azevedo foi o teatro francês da época. Ele parodiava dramas que faziam sucesso na França, adaptando os cenários e as personagens para a realidade brasileira. Entre as peças de maior sucesso de Arthur Azevedo estão A Capital Federal, 1897. É bom lembrar que a Capital Federal ali era o Rio de Janeiro, nesse período, e o Mambembe, de 1904. Em A Capital Federal, o dramaturgo conta a história de uma família que deixa o interior de Minas Gerais para viver no Rio de Janeiro na época, capital federal. Os conflitos de valores e costumes entre o casal e os moradores da capital são o tema principal. O que a gente nota aqui, então? Que para o capital federal e para o Juiz de Paz de Roça, os costumes que eles tentam conflitar para trazer essa comédia, né, é a questão do rural com o urbano, né? Da galera que vem do interior de Minas Gerais e vai morar na capital federal, né? Na cidade, na grande metrópole, então, brasileira no período, que é o Rio de Janeiro. Então, a gente vê aí uma semelhança, né, entre os enredos, aí, os roteiros do Arthur Azevedo com aquele branco que dá, normal. Está falando do Martins Pena. Já no Mambembe, que é outra peça, né, outro texto escrito pelo... Meu Deus! Arthur Azevedo, que estamos falando aqui agora. O dramaturgo aborda o dia a dia e as dificuldades de um grupo itinerante de teatro. Esse espetáculo musical foi montado pela primeira vez em 1959 no Rio de Janeiro, pelo Teatro do Sete. Então aqui ele já faz uma peça abordando, né, o dia a dia do próprio grupo de teatro, né, as dificuldades, o grupo itinerante. Então é o grupo que parte de uma cidade a outra aí para se apresentar e tudo mais. E aí eles trazem esse dia a dia aí e essas dificuldades, trazendo, é claro, né, no âmbito da comédia, né, para as pessoas, façam as pessoas rirem, né, de todas essas dificuldades encaradas aí pelo grupo de teatro, né, que é tido aqui como Mambembe. Então a gente tem aqui a primeira montagem do Mambembe, que foi feita só em 1959, tá? Apesar dele ter escrito bem antes, mas a primeira montagem do Mambembe para a cena, para ser encenado, foi feita pelo Teatro do Sete em 1959, no Rio de Janeiro. Bom, por hoje é só. Na próxima aula a gente trata um pouquinho sobre o cenário, vai falar um pouquinho de cenário, com esse cara, o Gianni Rato, que faz o cenário do Mambembe. E também Tchau. tem mais outros 2 textos aqui. Na próxima aula a gente continua. Lembrando que isso aqui Tchau. também é matéria do teste. Valeu, falou, tchau, tchau.